Olá, meu nome é João Alfredo de Holanda Bessa, sou orientando a iniciação científica da professora Rosende Freitas Rodrigues e o nosso trabalho é intitulado de Uso de técnicas de otimização, grafos e inteligência computacional na predição estrutural algorítmica de macromoléculas do SARS-CoV-2. O que são macromoléculas? Que são moléculas complexas? São moléculas orgânicas compostas de carbono ligadas a oxigênio, hidrogênio e nitrogênio e são complexas por conta da quantidade de átomos e pela sua variabilidade de conformação espacial. E a modelagem molecular são todos os métodos teóricos e técnicas computacionais que visam modelar ou imitar o comportamento dessas moléculas. A conformação espacial de uma molécula complexa de uma estrutura proteica está diretamente ligada à sua função no maquinário biológico, ou seja, erros de sequenciamento na descrição das distâncias interatômicas e ângulos resultam em uma estrutura irrealista da proteína e, consequentemente, vão poluir as análises funcionais da proteína. Nesse trabalho, a gente aborda os métodos experimentais quando não pode ser cristalizado, ou seja, o método de obtenção das distâncias é feito por ressonância magnética nuclear, que irá recuperar apenas um conjunto de distância entre cada par de átomos quando essa distância é menor que 6 angstroms. E esse conjunto de pares de distância entre pares de átomos é resolvido via geometria de distâncias moleculares para a conformação espacial da estrutura. O que é o problema da geometria de distâncias moleculares? Dada um conjunto de átomos e um conjunto de distâncias, ele pode ser definido como a obtenção da configuração tridimensional da molécula respeitando essas distâncias euclidianas do nosso conjunto. O problema da geometria de distâncias moleculares pode ser classificado em conjunto completo e conjunto habilitário. No conjunto completo, a gente tem todas as distâncias entre cada átomo conhecido, ele pode ser resolvido em tempo polinomial, ou seja, com um custo computacional baixo. Para o conjunto arbitrário, para qualquer dimensão, ele vai ser um problema de alto custo computacional. Nesse trabalho, a gente utiliza uma abordagem de clique sobre o problema da geometria de distâncias moleculares. Então, o que é uma clique? Uma clique é um subconjunto de vértices contido no nosso grafo, onde todos os vértices são adjacentes uns aos outros. E se esse nosso subconjunto for igual ao nosso grafo total, então esse grafo é um grafo completo. Uma clique no problema de geometria de distâncias moleculares é um subconjunto contido em V de átomos que se tem conhecido todas as distâncias conhecidas entre eles. Então, se a gente tem uma clique que é do tamanho do nosso conjunto total de átomos, o nosso conjunto é um conjunto completo de distâncias, ou seja, ele pode ser resolvido no tempo ótimo de resolução do problema. Nesse trabalho a gente fez em parceria com o corpo de Química Teórica da UFAM, em que a gente utilizava a estrutura de referência de proteínas do coronavírus, do SARS-CoV, inseria as mutações das variantes amazônicas e brasileira e gerava instâncias simulando o MNR, ou seja, a gente excluía todas as instâncias que eram maiores que 6 anos, que é o limite de uma experimentação real de MNR. Com base nisso, a gente fez o experimento de reconstrução estrutural, da validação e da busca de cliques. Nesse trabalho, o recorte utilizado nessa pesquisa, a gente utilizou 5 proteínas, sendo a maior delas a main protease com 7.430 átomos. Para o primeiro resultado, a gente tem o benchmark de cliques na distância do coronavírus, ou seja, a gente tem aqui busca de subconjuntos de átomos completos entre tamanho 5 até 19, como a gente pode ver com o subconjunto de átomos que possui todas as distâncias conhecidas de tamanho 5, a gente tem uma alta cobertura. Essa cobertura é alta até 10, 11, quando ela começa a cair, a cobertura é ok. Ou seja, a gente pode escrever todo esse arquivo utilizando subconjuntos completos de distâncias de tamanho 5. Isso é importante nas resoluções tradicionais do problema de geometria de distância molecular discretizado, que é o Brent Plum de três esferas, ele utiliza um conjunto de distância de cliques consecutivos de tamanho 4. E por que não utilizar cliques consecutivos de tamanho 5 para uma reconstrução parcial? Como a gente pode ver lá, as buscas de tamanho 5 não conseguiram descrever todo o arquivo completo, mas por que não fazer uma reconstrução parcial? Quando a gente tem um branching point de 4 esferas, quando a gente tem cliques consecutivos de 5, a gente consegue resolver na maior parte das vezes em tempo polinomial e que a gente sempre vai ter só uma solução válida, ao contrário do branching point de 3 esferas, que sempre vai ter uma solução válida e uma solução inválida. Nesse resultado aqui a gente pode verificar a validação do branching point de 3 esferas com a tradicional clique consecutivo de 4, quando a gente pode ver que a solução válida sempre está acima de 90% correspondente às regiões favoráveis.
E neste último resultado a gente tem a predição parcial biogeométrica build-up, que é a versão contínua de resolução do problema de geometria de instâncias moleculares. E para a primeira versão a gente tem a instância com a entrada padrão da simulação. E para V2 a gente tem a instância preparada com a coordenação lexicográfica do benchmark da estrutura via clique lá. A nossa versão, a versão 2, como a gente pode ver, tem um ganho maior, ou seja, utilizando a ordenação lexicográfica do nosso benchmark de cliques, a gente pode descrever um pouco mais, ou conformar um pouco mais de átomos e um pouco mais de distâncias totais da nossa estrutura completa. Isso abre precedente para a gente pensar em novas heurísticas que utilizem cliques na reconstrução parcial do Geometric Build-up. Uma única construção ou construções de algumas regiões também são possíveis, e com isso a gente pode ver que as cliques são muito importantes já tradicionalmente no problema de geometria de distâncias moleculares, e que a gente pode utilizar o fato de que a gente consegue encontrar cliques maiores para desenvolver métodos que utilizem isso na otimização dos algoritmos, que bolem estratégias mais eficientes para a resolução do sistema. E este é meu trabalho. Obrigado.